Franca, a cidade que calça o mundo, mas caminha com os pés firmes na história. Aqui onde o couro ganha vida, também pulsa a memória de quem luta, resiste e sonha. Meu pai, Luiz Ferreira Fontela, ele herdou do pai dele também, né? O pai dele era português. E veio para o Brasil, foi trabalhar na Companhia Mugiana. E orientou os filhos, né? Os filhos tinham essa visão mais política da vida, né? O meu pai também se envolveu com isso. Desde criança, né? Vendo ali a Companhia Mugiana, às vezes a justiça que tinha na companhia, pegava o trabalhador e encaminhava o trabalhador para reivindicar os direitos dele. Mugiana era maquinista, era uma máquina que era movida a lenha, naquela caldeira. Bom tempo aquele da saudade na Mugiana, na estação. Passou por problema, acidente dentro da máquina, que o corpo queimado, ficou muito tempo envolvido com polho de bananeira, porque queimou todo o corpo, ficou um bom tempo afastado. Mas ele era um homem forte, era difícil, era muito nervoso, é sério. Tinha contato com o Partido Comunista. Em Franca havia alguns companheiros, e esses companheiros se reuniam em casa. Havia períodos assim, de maior pressão, que surgiam greves, né? E por causa dessas greves houve afastamento. A Companhia Mugiana afastou alguns ferroviários envolvidos na questão política da greve, né? 64 teve preso, mas por pouco tempo. Depois eu aqui fiquei por mais tempo, fiquei 7 meses e meio na presídio Tiradentes, pavilhão 1, cela 3. Era o meu endereço. Eu atuava mais com os estudantes, né? Na época tinha o centro acadêmico. Eu fui preso em 70, em fevereiro de 1970. Eu tinha me formado em 69. Em fevereiro eu fui preso, né? Em função das reuniões anteriores que haviam havido em casa, principalmente. Eu fiquei um dia no presídio em Ribeirão e depois transportado para São Paulo. Em São Paulo já estava preso o pessoal de Ribeirão que ia muito em casa. Um deles, inclusive, era um xará meu, o Vanderlei Caixa. Ele, a Áurea Moretti, também uma companheira muito boa, muito legal. De Franca foi eu, João Paulo, e um outro companheiro que já morreu, chamado Magno da Dona. E a gente fundou um jornal chamado O Berro, em Ribeirão Preto. E o jornal circulava no meio operário. Franca não diferenciava muito do panorama nacional, não. Uma cidade conservadora, vamos dizer o seguinte, como a maioria das cidades do Brasil. Franca é chão de luta, é memória viva, é herança dos que não se dobraram ao sistema e é o legado dos que ousaram a sonhar. Ai, 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 ai. Eu era vicentino. Vicentino formava cesta básica, né, para as famílias. Aí apareceu o Juca, né? O Juca tomou posse aqui
67, na paróquia. O Gilson veio com a intenção de formar pastoral. Não foi só pastoral operária, foi várias pastorais. Escondido, com medo mesmo, porque a coisa estava feia, né? A pastoral operária tinha que reunir escondida. As atas, nem às vezes não punha data e nem assinava. E aí era vizinho desse aqui, esse aqui, eu não lembro se foi ele que me arrastou, se foi o padre Juca que me arrastou para a reunião. E aí eu participava da reunião, era ele, eu, o Ademir Turismo participava. Assim, a gente fazia a leitura da Bíblia e fazia a reflexão. Né? Cada um falava o que entendeu, o que não entendeu da Bíblia e tal. Né? Fazia uma discussão básica, vamos dizer assim, mas era escondido. Eu levava panfleto da pastoral operária e deixava no banheiro. Aí o gerente é muito amigo meu, já faleceu. Falou, ó, você fica, você toma cuidado que tem gente que está sabendo. E eu fui mandado embora por causa disso, né? Eu tinha 17 anos de fábrica. Mas assim, uma visão mesmo do que é a luta operária, a exploração, a gente foi vendo depois, estudando. Mas por quê? Por que o Evangelho fala uma coisa, você vive outra? Mas é isso. O Juca batia em cima do Evangelho. O Evangelho liberta a gente, é libertação. Jesus foi operário. O Juca fazia umas homilias na igreja, tempo da ditadura, é bem forte, né? Aí ele foi advertido. Falou, muda seu homilia, seu discurso. Porque naquele tempo era igual hoje, tinha muito dedo duro. Certo? Então as pessoas eram dedadas, então você tinha que ter cuidado com o que você falava. E nós reunimos um tempo, ele falou, ó, nós temos que pôr a cabeça de fora, não vai ficar só nisso não. Aí começou primeiro a formar o sindicato sapateiro, que tinha outro presidente, mas não era combativo mesmo, né? Nós ganhamos o sindicato, aí a pastoral tomou força. Foi um barulhão mesmo, custou, eles não acreditaram. Né? Aí depois falou, agora tem que formar o PT. Formou. Aí deu força, né? Deu força para a pastoral operária. O sindicato mudou as fábricas, mudou o salário, tudo com briga. Fazia greve com 4.000 sapateiros, 5.000 sapateiros. O sindicato sapateiro formou depois do sindicato da nossa turma, do servidor público, dos curtumeiros, os motoristas, os bancários também. Os bancários, das domésticas. A luta contra o trabalho infantil, quem começou foi aqui em Franca, foi nós que começamos ela. O que a gente defendia? Que o jovem, até os 14 anos, no mínimo, tinha que estudar. Por quê? Para aprender. Por quê? Porque acontecia muito acidente com o menor. Vocês proibiram o pessoal trabalhar. Não é que proibiu. A escola é trabalho de escola também, é o trabalho, né? Para a pessoa desenvolver mentalidade, pensamento, o debate, para desenvolver. Mas na época, rapaz, o jornal daquele comércio da Franca, cara, eles falavam batido que nós estávamos atrapalhando o crescimento da cidade, que nós estávamos... Aí jogaram os pais contra nós. Porque os pais falam, mas meu filho tem que trabalhar, eu que mando. Ele fala assim, rapaz, você está desempregado, você que tem que trabalhar. Os comunistas da São Benedito. Eu falo, ainda bem que tem padre no meio, viu, nessa só nós não. Mas na época era o Fábio, o Jorge, o Rubinho era do pastoral, Jairão. O Jairão. O Jairão. Então esse pessoal que foi organizando a chapa, certo? Eles foi organizando a chapa e tal. É um grupo de pessoas, mas você não sabe quem é quem. Certo? Assim, não podia revelar. Né? A gente conhecia que era porque na época de sapateiro. Se revelasse também a fábrica mandava embora. Mandava embora. Certo? Se mandava embora. Então não podia revelar. Você só podia revelar na hora que você registrava a chapa, porque aí você tinha estabilidade. Ela me ensinou o que é politização, o que é consciência e o que não é consciência. Nas ruas marcadas pelo suor dos sapateiros,
Ouvimos mais do que sons de máquinas. Escutamos o eco das greves, dos gritos por dignidade, das mãos que, mesmo calejadas, se ergueram para exigir respeito. Comecei minha trajetória política na Pastoral Operária, na Igreja de São Benedito. Então, eu comecei a trabalhar de sapateiro em 72, né? Trabalhei em grandes empresas em Franca, até 80, 81, onde nós começamos a participar do grupo de jovens e conheci, então, Valdemar Rossi, que era um líder operário metalúrgico de São Paulo, que nos convidou para ingressar na Pastoral Operária. Tinha 2 padres, né? Primeiro o padre Juca, né? E depois o padre Jerônimo, que era muito compromissado, né? Muito ligado à teologia da libertação e muito compromissado com essa luta por justiça. E a partir dali nós começamos a refletir a importância de montar essa chapa. E 2 anos depois nós já tínhamos conseguido montar essa chapa. Então foi um período que tínhamos reuniões semanais, né, de reflexão, de ajuda, de discussão. Eram reuniões, obviamente, quase clandestinas. As viagens que nós fazíamos, quem dava dinheiro para nós era o bispo Dom Jorge Silva Matos, que dava meio escondido esse dinheiro, porque mesmo dentro da igreja havia muita perseguição, né, a quem ajudasse os comunistas, né, ou esse pessoal que se contrapunha à ditadura militar. O que ajudou muito foi esse trabalho clandestino, né? E a gente tinha, através desse trabalho na igreja, através da Pastoral Operária, nós estabelecemos contatos com muitas pessoas de dentro das fábricas. Então acabou sendo uma surpresa. Quando nós apresentamos a chapa, era uma chapa bem representativa, né? Tinha gente, trabalhadores de várias empresas grandes. Alguns, inclusive, nem tinham uma tradição de participação, mas acabaram entrando para ajudar, de alguma maneira, a tentar restabelecer um sindicato de minimamente confiança. Infelizmente, naquela época, o trabalhador tinha até medo de ir ao sindicato. Por quê? Porque ele chegava ao sindicato, a hora que ele chegava na empresa, a empresa já estava sabendo que ele foi lá fazer a sua reclamação ou reivindicar alguma coisa, e obviamente era demitido. Mas foi uma vitória expressiva, incontestável, né? Então, nesse sentido, para nós não foi surpresa, porque o grupo, os trabalhadores queriam a mudança. E o grande desafio que nós tivemos no primeiro momento foi filiação. Tanto é que nós conseguimos, já nos primeiros meses, mais de 2.000. O nosso sindicato chegou a ter 14.000 trabalhadores filiados. Então, na primeira semana que a gente saiu filiando, nós já conseguimos quase 2.000, subiu para 5.000, 10.000, chegamos a 14.000. Né? Fizemos as assembleias, a gente fazia uns cartazinhos de manuscrito mesmo, pendurava nos postes, perto das fábricas, levando, porque a situação financeira era muito pequena, e começou a juntar trabalhadores, né? Juntar trabalhadores nas assembleias, tanto é que nós tomamos posse em 82, meados de 82, já em 83 nós já fizemos uma grande campanha salarial. Já em 83, nós fizemos uma primeira ensaio de greve geral, na época, creio que é o Plano Cruzado 1, coisa do tipo. Já em 84, nós fomos caçados numa assembleia que juntou milhares de pessoas. Inclusive, nessa praça, nós fizemos assembleias e a diretoria tinha sido caçada. E no dia da assembleia, para aprovação do acordo, que nós tínhamos sido caçados, foi ali na Capelinha. Tem um campo de futebol ali, bem ali. Nós fomos caçados por Murilo Macedo, né? Era ministro do Trabalho. Então nós fomos, obviamente, uma das últimas cassações da ditadura. A ditadura militar, na época, já agoniava e os trabalhadores já em efervescência de participação. Haja vista que essa praça aqui juntava 10.000 trabalhadores. Realmente de bastante espaço para falar. E hoje vamos ter as reuniões desses locais que foram falados. No Salão da Capelinha, lá no Centro Comunitário. Desse tempo surgiu melhores salários. Hoje ainda tem uma abono escolar que depois espraiou para o Brasil inteiro. Foi a primeira conquista nossa aqui. Nós conquistamos já em 1985 a redução da jornada de trabalho aqui para 44 horas semanais.
que só foi aprovado depois, em 88, na Constituição. Por quê? Porque o nosso sindicato nem piscava, não vacilava em exigir esse direito. E, obviamente, que isso tinha uma credibilidade muito grande. Por isso que enchia de gente. As pessoas acreditavam no sindicato. As pessoas eram o sindicato. Quando a ditadura ocupou aqui, caçou a diretoria, eles jogaram bomba dentro da igreja ali, né? Existia aqui um frei chamado Frei Xavier, é vivo até hoje. Ele abriu as portas da igreja para os trabalhadores se abrigar lá dentro. Haja vista a brutal repressão que ocorreu nesse local aqui, né? Com bombas para todo lado, de gás lacrimogêneo, etc. Né? Mas os trabalhadores enfrentavam, né? O Grupo Sândalo assumiu a Maquer e resolveu fechar a Maquer. Isso em 91, nós estávamos num período muito difícil. O Collor havia aberto a economia de uma maneira que quebrou grande parte das empresas de calçado e parte das empresas de confecção no Brasil. Quando eles decidiram fechar a Maquer, nós vamos saber por quê. Aí nós trouxemos em Franca um grande economista chamado Aparecido Farias, que era dos químicos de São Paulo, que falou, por que a gente não faz uma auditoria? Chegamos à conclusão seguinte, a Maquer é viável. Era o Fleury, que era governador, nós falamos, nós precisamos de uma grana, pelo menos para capital de giro. O Fleury acabou dando um fundo perdido, um dinheiro que estava lá parado, e os trabalhadores da Maquer assumiram. Eram mais de 400 trabalhadores. A Maquer funcionou durante 5 anos em sistema de autogestão. Depois que resolveram fechar, não teve um processo trabalhista. Né? Resolveram porque não chegaram a um acordo ou entendimento de continuar. Mas foi uma experiência maravilhosa. Embora parte do sindicato sapateiro na época olhava meio de atravessado. E do movimento sindical, falava, pô, vocês vão virar patrão? Não, nós vamos virar dono da empresa. Nós somos dono, não tem patrão lá. Né? Tanto é que nesse período todo não existia demissão. Quando um trabalhador não estava contente, fazia-se um acordo, dava todos os direitos dele, enfim. Não teve demissão e não teve processo trabalhista, entende? Que é uma fábrica de 500 trabalhadores, ficar 5 anos em processo autogestionado e não ter conflito dessa ordem de capital e trabalho. A cidade de Franca meio que despolitizou muito, né? Porque parou de ter esse debate, né? Debate de ideias, né, de ideológico, de ideias, de concepções de sociedade, de direito, etc. Então, essa despolitização, vamos dizer assim, essa ausência desse debate acabou levando o quê? Os debates fáceis entrando na sociedade. Haja vista que o Bolsonaro teve 70% dos votos aqui. Isso é um sintoma do quê? De uma cidade que parou de debater a vida real. Né? Então passou a acreditar em promessas, em salvadores da pátria. Quer dizer, acabou perdendo esse sujeito, né? O protagonismo, os trabalhadores em especial. Resistência que não foi só trabalho, mas arte, organização e coragem. Ai, 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 ai. De passarela, no asfalto de nossa avenida, aqui viemos para saudar, vamos homenagear nossa terra querida. 1824, nasce esta Franca que nos criou, berço de um povo, herói e valente, Deus por terra, essa terra abençoou. Abençoou, abençoou. Desfolhando página de nossa história, grande vulto vamos encontrar. Nomes que para nós é uma glória e que agora podemos salientar. Francisco Cunha, Mário de Elias, o nosso mestre Sabino, Afonso José de Carvalho, jornalista e poeta, Antônio Constantino. Eu tinha uns 12, 13 anos que eu comecei a frequentar o baile. Mas não baile, era brincadeira que eles falavam matinê. Que eles arrecadavam a grana para poder construir mais para frente, para ir construindo. Aí tinha aquelas danças durante o dia. Isso foi nos anos 60. Depois, nos anos 70, já estava
pronta, e aí eram os bailes mesmo, que vinham as bandas de fora, que era os Sapos, São Sebastião do Paraíso, Super Som RR, São José do Rio Preto, e aqui em Franca tinha os Milionários, que tocavam os bailes. E lá todo sábado tinha os bailes e todos os domingos tinha os matinê. Nessa época tinha assim a EC, né, que a gente que era negro quase não frequentava. E umas 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, tinha o Clube dos Bagres, que tinha baile do sapateiro, tinha a Síria também que a gente frequentava. Aí na época mais para frente conseguiu o Internacional montar o baile deles também. Aí depois que surgiu o Gama, passou a ser um dos melhores bailes de Franca, né? Aí misturou tudo. Na época não era só romântica, samba, não tinha forró, era mais isso aí. Aí frequentava mais negros, mas tinha os brancos também. Na época das brincadeiras, a gente que era moleque, rapaziadinho, frequentava tudo. Não tinha preconceito. Nós negros não tinha preconceito. Só que aí descia, Franca inteira. Vila Formosa, na época, né? Vila Nova, São Sebastião. Todo mundo frequentava, sem problema. Eu lembro que na época tinham os bailes, né, com Laércio Franca. Era ótimo os bailes familiares, né? Inclusive, às vezes eles me levavam, né? Eu tinha uns 12, 10 anos. Cheguei a frequentar os bailes. Tinha um baile também que era da Princesinha Negra, né? A negra mais bonita do Luiz Gama. Ah, mas foi uma pessoa, gente boa aqui na Franca. Muita gente conhece ele como mestre. Ele chama Luiz Botelho. Aí eu perguntava para ele, pai, como surgiu o Gama? Ele falou, filha, na época tinha a Síria, se não me engano era ali do lado do Correio. E na Síria não entrava negro, o negro não entrava no baile. Com o passar do tempo, foi montando diretoria, um daqui, outro dali, abriram o Gama. Aí os negros passaram a frequentar a Associação Cultural Luiz Gama. Aí os brancos também queriam frequentar. Meu pai, não, vão entrar também, vão participar do baile com a gente. E foi bom que formou uma união. Chegou uma certa época que não deu para levar mais. E ele ficou muito sentido, porque eu falo, pai, parece que o Gama é filho do senhor. Ele falou, tem muito amor ali, filho, muito amor. Tem muitas pessoas que falam mal do Gama. O Gama era isso, era aquilo outro. Eu falei, gente, não era. Vocês deveriam ter frequentado o Gama, ter conhecido mais o Gama, que era um salão ótimo para divertir. No outro extremo da cidade, no coração do Liporace, pulsa uma outra voz de resistência, o hip-hop. Poesia urbana que rompe muros e desenha novos horizontes. Entre rimas afiadas e passos firmes no asfalto, jovens transformaram sua dor em arte, denúncia em movimento, e marcaram com tintas e beats o território de sua existência. A expressão de sentimento, rap é arte em movimento. Para uns é revolução, para outros é entretenimento. É válido ou abatido o argumento, reflita sobre sua vida, nesse seja por um momento, para evitar o sofrimento, no amanhã o arrependimento. Querer ser inteirado o dono do conhecimento. Por menor que seja o envolvimento, o crime não dá camisa, dá é calça bege esquecimento. Não é para mim ser detento. Eu quero é denunciar um país em subdesenvolvimento pela biboca onde eu frequento. Críticas, elogio, reconhecimento do talento. Cartaz no poste MZS, entrada 1 quilo de alimento. Anos 80, né? Começou mesmo com a Big Black, né? Finado Chacrinha. Foi um dos percussores também desse movimento, porque ele ajudou muito, que ele veio de São Paulo para cá, trazendo as novidades para nós, né? Que a gente não tinha acesso aos vinis da época, né? A gente não tinha o conhecimento, né? Trouxe esse espírito dos bailes
para a cidade de Franca através dos seus discos, através dos seus bailes. Contagiou pessoas da comunidade como o Flauster, como o Carrapicho, Rapper Caos, Jeff Maia. E juntamente com o governo do estado e o CDHU na época, né, a Sandra e o Fanã, que foi um dos, né, idealizadores desse projeto hip hop, que quando a gente veio para o Leporás, que disponibilizavam a verba, né, colocava palco, a gente era meio precário de equipamento ainda, a gente não tinha os toca-discos. Aí trouxemos o movimento para cá, a gente fazia o rap aqui, o pessoal ficava dançando, via o pessoal da skate, o pessoal da bicicross, o pessoal que andava de bike. Então era uma coisa muito bacana nessa época, né? E quando nós chegamos aqui no polo esportivo para fazer o rap, tipo, impactou, né? Era um negócio, o bairro não tinha nada, então o pessoal saía de casa e vinha todo mundo para cá. Então, eles faziam alguns eventos ali no Poli também. E rolavam uns rap pesados, assim, a massa dançando junto, assim, e mangueira de água, tchá, parecia aqueles bagulho gringos, assim. Foi ficando tão bacana, nós chegamos a fazer todos os finais de semana, né? Porque o pessoal falou, que dia que vai ter um movimento lá? A gente tinha, na época, tinha rádios pirata até, né? As rádios davam apoio para nós, né? Divulgavam o nosso projeto. Tinha o Rap Boys, tinha o Visão Consciente. Né? Então, em 93, eu comecei aí com os parceiros SD, Tchuca, quem mais? Rapper Caos. Depois eu fui encontrar o Jeff Maia e o outro parceiro, DJ Nobre. Né? Aí a gente formou o grupo de rap Visão Consciente, que a gente teve a oportunidade para estar gravando o primeiro CD do gênero rap da cidade de Franca. E como a gente, na época, não tinha internet, a gente fazia esse trabalho de base, que era ir nas periferias, fazer o show, divulgar através de letras de música. Ó, eu tô com a letra que vai sair no CD. A hora que eu for cantar, você acompanha ela lendo ela. Aí depois, mais pra frente, as coisas foram evoluindo. Aí veio o Elias. Eu fui me aproximando do hip hop, assim. Em 96, 98 eu já cantava um rap já. Em 2000 eu lancei meu primeiro CD. Paralelo a isso, assim, o basquete de rua, o hip hop, também já comecei a participar do Condecon, que é o Conselho da Comunidade Negra de Franca, sabe? Quanto custa? Tá na quebrada, não tem preço. Quanto custa? Tá na quebrada, não tem preço. O trabalho que eu iniciei lá atrás com um grupo de rap Visão Consciente sempre trabalhou nessa caminhada de rap de mensagem. A intenção de ficar próximo da vida das pessoas. A não violência trabalha a conscientização, a possibilidade da pessoa ter uma formação. Eu tenho uma frase numa das músicas que falo: nascemos para ser quebrador de tabus. Ou seja, nada vai ser fácil. Nunca foi fácil. Ainda mais pra gente da periferia. Nascemos pra ser quebrador de tabus. Tô ligado que os caras da alta, quando vê, até da chabu. É que nós é triste, que nem a comunidade quilombola. Entendendo o que é letramento racial, o hip hop me deu isso muito tempo antes de eu saber o que era essa palavra, antes dessa palavra cair em uso, né? Então, o hip hop ensinava a gente como se portar nos lugares, como pensar diante de ações, inclusive canalizava até o nosso ódio, assim, pra gente entender quem que, sabe? Falando sobre os temas que a gente se falava na época, tinha muita briga de gangue, né? Também violência policial, tudo estava muito presente e era o que se falava nas letras ali. Então, Leporás era um bairro, assim, por ser um bairro de início, né? Era bom, era gostoso, mas também um pouco, como se por ser periferia, né? Tem seus prós e seus contras. Depois veio o tempo da pavimentação, a urbanização do próprio Leporás, né? E o crescimento dos bairros, das vilas adjacentes ao Leporás, porque hoje aqui é uma comunidade grande. O pessoal ia muito para os bailes, né? Tipo, a EC, tinha o som na EC, tinha contramão, tinha embalos, a raio laser, mas o bairro já estava começando a ser um pouco violento, né? O problema maior naquela época era essa rivalidade entre bairros, entendeu? Que ficava essa divisão.
que a gente ia no baile e sempre tinha aquela coisa depois do final, essa coisa de um bairro contra o outro. Mas com o passar do tempo, hoje em dia você já não vê isso. Os bairros são muito unidos, que você já não vê mais essa rivalidade. O hip hop aí juntou um grupo com o outro e viu que não tinha essa coisa de rivalidade, que nós tínhamos que se unir, entendeu? Para fazer de Franca uma coisa só. O ponto central mesmo era a contramão. Era a contramão que era a chave ali na sexta-feira, todo mundo se encontrava ali. E aí tinha os bailinhos que a gente fazia nos bairros, né? Aquela coisa que a gente era produção de cada um mesmo, do grupinho ali, que fazia esses bailinhos. E em 98, se não me engano, 99, eu fiz o primeiro basquete som. Solta o beat aí, meu selecta favorito. Ó o periférico médico, que abraçou o inquérito. Faz por onde não esconde, não esconde com o Américo. É uma pressão pros negros de cabelo bom. Enfrenta a socialite, assume o papel de vilão. Que é um festival de rua, assim, que agrega várias culturas urbanas, assim. E assim, a minha chegada no rap foi aos meus 15 anos, né? Quando eu estava na escola, aí já tinha uns caras que já cantavam, já tinha um grupo de rap. E eles fizeram esse convite para mim. Na minha época que eu cantava, era simplesmente eu e a Fabiola. Que tinha essa coisa da visibilidade de homens. Homens cantam rap, mulheres não. Mulheres podem fazer back, mas cantar rap, mulheres não. Mas aí, tipo assim, o Careta mesmo viu que isso tinha que quebrar. Eu acho que a gente abriu as portas um pouco aqui em Franca para as meninas colocar a cara. Porque hoje eu vejo que as meninas é mais... Hoje tem mais, né? As mulheres estão mais à frente dessas coisas do movimento hip hop. E é uma das coisas que eu me orgulho, assim, falando de hip hop, da minha quebrada, assim. Hoje eu posso falar que eu fiz 4 tabelas aqui, cara, assim, né? Na minha quebrada, sabe? É massa. E uma dessas tabelas, com certeza, ajudou alguns jogadores que se tornaram profissionais, que saíram daqui, sabe? É. E quando eu passo ali e vejo ainda um pai e um filho brincando, né? Então, assim, e pra mim isso é hip hop, tá ligado? O Liporácio, a Zona Norte, pra mim, que não só a Zona Norte, Franca mesmo, assim, é uma potência, né, no hip hop. E o hip hop é isso, levar essa conscientização para as pessoas, entendeu? É levar, mostrar a realidade, né? Porque mostrar o que o povo vive, o que a comunidade vive, os bairros periféricos vivem. Agora, conversando com a minha mãe, agora recente, descobri que minha bisavó cantava trovando, minha mãe fala trovando, enquanto ela estava trabalhando, tecendo, fazendo os tecidos ali, estava cantando, perguntando, né? A outra respondia. É um canto falado que nada mais que é o quê? O rap. E o hip hop é ancestral. Sim. O hip hop é mais espiritual do que as pessoas imaginam. Das oficinas às ruas, do banco do operário ao palco de improviso. Durante a faculdade eu fazia parte do Núcleo de Estudos de Direito Alternativo, que é o NEDA, da Unesp. Já fiz parte do Centro Acadêmico André Franco Montoro, o CADIR, também da Unesp. Do NUP, que era o Núcleo de Pesquisa e Extensão em relação à negritude da Unesp. Nesse caldo, né, cultural, de militância política, social, a nossa ligação com movimentos sociais, o MST, o movimento sindical de Franca, né, o movimento negro. Então surgiu assim, uma demanda, né, de ter um espaço onde nós pudéssemos criar assim, uma praxis, né? Essa ideia de um saber fazer alternativo, transformador, né? Questionador. Então essa ideia da praxis, né? Essa união indissolúvel entre a teoria e a prática, a partir de um compromisso, né, em mudar o que aí está, a partir da realidade local, que surgiu esse embrião, então, de fazer um instituto. Que a gente precisava, no movimento, uma entidade que pudesse fazer projetos. Quando a gente começou a discutir isso dentro do movimento, o pessoal do NATRA também ficou interessado. Basicamente num contexto em que a Unesp estava num boom dos grupos de extensão. Então essa turma que formou o cursinho se formou na Unesp, deixou o cursinho e os projetos de extensão, né? E tiveram que tocar vida e atuação militante em outros espaços.
E esses ex-alunos precisavam também de ter uma entidade, um espaço para pós-universidade também tocarem projetos. Quando a gente terminou e falou, não, é isso mesmo, tinham 13 organismos ou entidades que estavam participando dessa intentona de criar uma personalidade jurídica que pudesse fazer tudo, né? Pudesse trabalhar com cultura, educação, direitos humanos, fazer projetos de meio ambiente. Eu faço parte da Secretaria de Direitos do IPRA, Instituto Praxis de Educação e Cultura. E ele foi fundado no mês de maio, né? No mês de maio. Por quê? Qual foi a ideia que ele passou? A primeira, eu acho que foi o sucateamento da universidade pública em contramão com a movimentação popular cada vez mais ascendente, na região, em Franca especificamente. E também por conta da Rádio Livre, que é um movimento que a Fabinha já falou que é pela democratização da comunicação, né? A gente pensou numa personalidade jurídica para o militante não passar fome e também para os movimentos sociais conseguirem empreender uma luta realmente efetiva. Muitos também que pensaram nisso não estavam se sentindo contemplados apenas com os muros da academia, exatamente por causa da Torre de Babel, que é isso aqui, classista, como todo mundo sabe. Então, isso para é isso, é um sonho, é uma luta cotidiana e a gente quer efetividade, né? Quer pensar, mas quer agir. E para agir precisa pensar, para pensar precisa agir a dialética do movimento, né? Não era só um esforço teórico, não era só um esforço de articulação, envolvimento tradicional em termos de mobilização social. Tinha que ir além, né? E esse além, eu acho que só funcionou naquele contexto, porque além dessa bagagem, além dessa formação, havia uma cumplicidade, um companheirismo. No início as pessoas perguntavam, mas vocês estão ganhando o que? Na verdade está tirando, né? A gente está tirando do bolo, deixando de... Mas justamente por isso, né? E só vai entender isso quem tem essa compreensão do que é ser companheiro, companheira. O que fez a gente ser o que é hoje foi o curso de Realidade Brasileira, né? Eu lembro de fazer o curso de Realidade Brasileira e foi aí que foi o meu primeiro contato com o IPRA, né? Que até então ainda era uma vontade, não necessariamente ainda era algo institucional, assim, tudo. Do Realidade veio a rádio, que todo mundo tinha, cada um de nós tinha o seu programa, cada um tinha um viés. 92,5 FM, a gente montou uma rádio comunitária, a gente fez um projeto, trouxemos representantes da Associação Brasileira de Rádio Comunitária, fizemos aqui um debate, inclusive tem pessoas do hip hop da cidade, o Jeff Maia participou dessa oficina e tal. Uma coisa muito forte, né? Tão forte que começou a chamar a atenção, né? E aí as fiscalizações e o medo da gente perder o equipamento, que o equipamento custou caro, a gente fez várias vaquinhas para comprar o equipamento. Funk, George Clinton, Atomic Dog. Olha só. Daquela primeira gestão, muitos não eram daqui de Franca, né? Tomaram rumo aí depois da conclusão de estavam fazendo aqui, graduação, pós-graduação. Alguns faleceram nesse processo, né? Fininho, Rob. E outros permaneceram, né? Você, o Tito, depois foram incorporando as novas gerações. Eu tive a impressão que o momento da eleição de 2008 foi fundamental nessa mudança do IPRA. Porque por causa da eleição agregou muita gente, né? E acabou a eleição e essa galera não desagregou. Aí arrumaram o apartamento aqui. Aí montou o cursinho, lá era a sede. A gente começou a ganhar muito livros, criamos uma biblioteca. Toda noite tinha o cursinho. Terminava as aulas do cursinho, a gente catava as cadeiras, amontoavam na cozinha. A sala virava esse espaço multiuso. Então lá teve capoeira, teve karatê, teve teatro. Então tudo funcionava nessa sala. Com exceção da biblioteca, que um dos quartos era a biblioteca. Um apartamento ali gigante, mas bem zoado, assim, o piso tudo arrebentado. E na época, eu dava aula na Maria Junqueira. A Aracilda, que era a diretora lá, ela me arrumou não sei quantas carteiras que estava lá no inservível, que ia pro lixo. Quando terminou o primeiro ano do cursinho, a gente falou, não dá para ficar aqui, né? Nós já temos um escopo
que dá para a gente procurar um lugar um pouquinho maior. E aí a gente começou a procurar. Foi quando a gente achou esse espaço aqui que estava abandonado, tudo quebrado, tudo... Esse piso aí mesmo do salão, ele foi feito... A gente contratou um pedreiro, o resto foi tudo nós. O pessoal do hip hop, o pessoal do teatro, todo mundo veio para cá num final de semana e falava, nós temos que fazer... Primeiro a gente veio, depois que surgiu o edital do Ponto de Cultura, não foi? Não. Ou foi tudo junto? Não, na verdade a gente veio o edital, a gente escreveu o edital. Isso, lá no apartamento. Lá no apartamento. Aí foi dessas reuniões que você falou, que você é a briga mesmo. Qual que é o eixo? Tinha, inclusive um núcleo de produção audiovisual, tinha o Clube do Livro, a Olga Benário. E aí a outra faceta que é essa ideia de resistência política, cultural, uma economia solidária, né? As festas, os bailes, a forma de arrecadar fundos, as viagens, os encontros, custeando, né? Eu lembro o primeiro evento de hip hop que teve, a gente fez uma batalha no topo. Parou uma viatura, ele saiu da viatura e veio atravessando a rua em direção. Quando ele ouviu a música, ele dá meia volta, vai até a viatura, pega uma arma longa, põe o coldre da arma longa, o outro policial tira a pistola, fica com a pistola na mão e ele fica do lado de lá da rua com uma arma longa e o policial com a pistola na mão. Eu fiquei olhando para aquilo e comecei a dar risada. Mas foi 15 minutos. Vieram 12 viaturas, um senhor bêbado na contramão. E o chefe da coisa, quando viu aquele carro vindo na contramão, que era um tenente, entra na frente e faz assim pro cara. O cara estava bêbado, passou em cima do tenente. Aí o carro passou e foi embora. Todo mundo entrou dentro da viatura e foi embora. Então, assim, foi o primeiro evento que a gente teve, foi também aquilo que levou a gente ir para o batalhão da Polícia Militar para brigar lá. Né? E, ó, isso é racismo. No segundo evento que a gente fez, nós convidamos a Polícia Militar para vir aqui, mas com uma condição: eles não poderiam entrar armados aqui dentro, porque era uma condição do espaço. Não ter drogas e não ter arma. Pulsar a cultura desse jeito é porque o ponto de cultura realmente foi um ponto de cultura. Nós conseguimos aglutinar e expandir, jogar para fora. Ele não é só uma entidade abstrata para captar recursos, né? Ela tem uma orientação ideológica. Você vê que o Estatuto do IPRA é um estatuto que a gente pode dizer que é um estatuto socialista. Ele afirma isso no seu estatuto como seu princípio, uma nova organização social, sociopolítica, econômica. Então ele teve um papel cultural, educacional, Instituto Praxis, de educação e cultura, articulado com movimentos políticos, movimentos sociais, né, da cidade. Que veja, o IPRA ele é suprapartidário, ele não é apartidário, quer dizer, ele acolhe diferentes partidos, né, mas numa perspectiva de esquerda, né? Mas, sobretudo, ele tem uma perspectiva política de transformação. Quando você olha o tanto de pessoas que passou por aqui, o tanto de vidas que isso aqui transformou. Não, porque como você vai falar com a menina do ensino médio, numa escola pública, passa numa federal de medicina, igual aconteceu aqui, mais de um caso, como você vai falar que o IPA não transformou? Né? E a mesma coisa acontece no concurso público, os laços de amizade que a gente criou. Né? Quer dizer, como é que você vai falar? Franca merece o IPRA com uma sede própria, na minha opinião. Porque o IPRA é um incubador de grupos e projetos, né? De muitos grupos que passaram por aqui, que não tinham sede. Você mesmo, né, veio com o MTD. Né? Tem foto aqui, por exemplo, da Ana Araújo, que era do Grupo Ato, com carriola carregando cimento e bloco. Quando os grupos crescem, quando as coisas acontecem, esses grupos criam CNPJs próprios, vão buscar editais, etc., etc., eles já estão estruturados. Mas eles existem porque eles passaram por aqui, porque tiveram essa condição de atuação aqui. Você ter um espaço desse, manter um espaço desse, conseguir
dar vazão às iniciativas que vêm sendo dadas desde então. Então é um fator de celebração. Celebração a partir dessa resistência, né? Esse é o retrato de uma cidade que não se cala. 7 mil, muito que o vereador de PR pediu pra que ajudasse com um prato de comida. Quanto vale? Ontem eu ajudei um mano em situação de rua, então me processa, filho da... Suas desculpas só não adiantarão. Meu ponto de vista, bancada da Bíblia, boi e bala tem que deixar de ser imbecil. Que nem o Ed naquela live dando uma de Cris. Merecia sim um velho bom tapado Will, já dizia o Kendrick. Day night like us, day night like us, day night like us. Day night like us, day night like us, day night like us. Hey.